A doutora, aproveitando a oportunidade, já cumprimento Vossa Excelência, o meu colega promotor de justiça, meu irmão em Cristo, Marco Valério, promotor da comarca de Mazagão, doutor Cícero Bordalo na assistência, colega Helder, que veio nos visitar, a minha equipe da segunda do júri, os doutos procuradores do acusado, familiares aqui presentes, senhores e senhoras jurados, quero cumprimentá-los nominalmente, o senhor José Anchieta da Costa Trindade, José Edilson Pinheiro dos Santos, Ernesto Brandão Gomes, Júlio Macedo de Santana, Alfredo Aleixo de Souza Filho, Wallace Campos Marques, Elielcles Leal da Silva. Os senhores hoje representam a sociedade do Estado do Amapá. O Tribunal do Júri é o Tribunal de Defesa da Vida. Estas vestes da cor preta representa o luto desta família. O luto da família da Emily se converte hoje em luta em plenário. Uma luta com base no sistema da justiça. Esse torçar é o sangue da Emily que clama por justiça, que representa inúmeras mulheres, filhas, mães, tias, tios, tias, sobrinhas. Hoje, as lágrimas vertidas por essa família há quase 5 anos, lágrimas, choros, lutos e ausência se convertem em justiça. Está nas suas mãos, excelências. Nós vamos começar com um vídeo para iniciar essa plenária. O feminicídio, excelências, é a linha final do ciclo de violência contra a mulher. Vou passar para os senhores o que existia antes da Lei Maria da Penha, depois da Maria da Penha, porque o caso hoje a ser julgado é um homicídio qualificado pela violência de gênero contra a mulher, em razão das relações domésticas familiares. Emily conviveu quase 2 anos com Cássio, ele não aceitou o rompimento e, de forma cruel, fria, calculista, ele executou Emily, se valendo, inclusive, da condição de manipular todo o cenário para retornar e executar aquela que ele disse que amava, que ele nutria sentimento. O feminicídio no Brasil, nós somos o 5º país que mais se mata mulher, apesar de sermos o 3º país com a melhor legislação do mundo. Por que a Lei Maria da Penha ela foi publicada, sancionada? O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela falha no sistema de justiça em razão às vítimas, em relação às vítimas, falhas na execução dos direitos das vítimas, falha em todo o processo de garantias de direitos das vítimas. Dentre elas, além do caso da Maria da Penha, nós temos o caso dos meninos emasculados do Maranhão, a Maria da Penha, o Ximenes, no caso do Ceará, Nogueira de Carvalho, do Rio Grande do Norte, e o 7º Garibaldi, do Paraná. O Sidney vai passar os casos de grande repercussão, porque o feminicídio, excelências, ele é um crime que toca democraticamente, tanto homem como mulher. O que quer dizer? Um tio, um pai de família, um policial, um advogado, um promotor, um político, um procurador, eles podem, sim, ser feminicidas. E quando a mulher procurar a delegacia de polícia, aqui está a doutora Sandra, quero honrar a vida dela com a doutora Marina e todos da DCCM que fizeram um excelente trabalho, é a última porta do ciclo de violência desta mulher. Repito, o feminicídio é a linha final desta mulher, que sofre várias e inúmeras violências domésticas, violência psicológica, emocional, a legislação trouxe stalking, crimes cibernéticos, várias leis e que até hoje não tem resolvido. Inclusive, há pouco tempo foi sancionada uma lei para que, assim que a mulher entrar na delegacia e solicitar medida protetiva, imediatamente esta medida deve ser requerida, deferida e por prazo indeterminado até que os riscos cessem. O feminicídio também, pode passar, o feminicídio ele também toca vários tipos de mulheres. Esse caso da mãe da Matriz Proença era o nosso colega Marco, procurador de justiça, Dr. Carlos Eduardo do Ministério Público de São Paulo. Ele viajou, voltou, e ela era professora de filosofia da USP, a Maite Proença aí na frente. E quando chegou, tinha um amigo dela que tinha feito um trabalho e estava na biblioteca, ele perguntou o que tinha acontecido, 11 estocadas na frente da Maite.
O que aconteceu? Alegou legítima defesa da honra, foi absolvido. Em 1984, ele se matou com peso na consciência. Caso do Doca Street, da Ângela Diniz. Ela não quis mais 3 tiros na cara. Escreveu até um livro. Também. Caso muito famoso, né? Há pouco tempo ele morreu de infarto. Inclusive, no plenário do júri, Daniela Pérez foi chamada de vagabunda. Um assassinato de reputação que está sendo desenhada e construída pela defesa, se os senhores perceberam. Quiseram expor a intimidade, a vida da Emily, que não quis mais estar nesse relacionamento. E quem disse que adúltero tem que morrer? Nem na Bíblia tem isso. Caso Pimenta Neves, presidente do jornal Estado de São Paulo, ela namorava com ele, não queria mais, era um relacionamento abusivo, ela tinha uma proposta de fazer estudos na Inglaterra, decidiu terminar, ele, manipulando, dissuadindo, foi para o Aras, ela tinha cavalos ali, e atirou no ouvido, na cara dela, e ele, por diversos recursos, prisão domiciliar, mais um caso impune, foi condenado, mas com prisão domiciliar. Esse é um psiquiatra, ele é o Fará. Num dia foram 752 mensagens ameaçando, ela era amante dele, não queria mais continuar no relacionamento. Ele foi condenado a 13 anos de prisão e alegou surto psicótico. Alegou violenta emoção e matou a amante. Lindenberg Alves, Eloá, terminou o relacionamento, inclusive ele foi condenado e disse que estava lendo o livro do Doc Street, que ele escreveu, né? Inclusive foi best-seller. Esse caso é bem famoso. Se envolveu com o Bruno, teve até filho, foi pleitear os direitos. E aí eu pergunto para os senhores, cadê a Elisa? Quem sabe? Pode falar? Ou os cachorros têm que latir? Mais um caso de feminicídio. Ela tinha um relacionamento, independente das circunstâncias. Antes da lei, 2015, que surgiu a lei da figura do feminicídio. Esse caso, meu colega Marco Valério chama a sua atenção do promotor de justiça para mostrar para vossas excelências que o feminicídio é um crime que toca democraticamente homens e mulheres. O Igor P. Ferreira mandou matar, né, simulou um latrocínio. Pode passar, Sidney, por favor. Simulou um latrocínio contra a mulher porque encheram a cabeça dele que ela estava traindo grávida. Vários recursos, foi provada a interceptação telefônica, que ele foi o mandante, foi condenado também. A Mércia, da mesma forma, policial, advogado, ele simplesmente foi até lá fingindo choro, estava preocupado, matou porque ela não quis mais continuar. Esse aí do Simpson, conhecidíssimo também, né? Matou a esposa e o amante. E a Maria da Penha. A Maria da Penha, aqui eu fiz umas anotações a respeito dela, ela apanhava de toalha molhada, ele batia de toalha molhada nela. E a última vez que ele tentou, antes de atirar na nuca, ele deu uma descarga para eletrocutá-la. A partir daí surgiu a Lei Maria da Penha, porque houve uma condenação do Brasil, porque as regras... Esse é um documentário que foi feito parte, a doutora Ticiane, do Ministério Público do Paraná, nos forneceu. Isso tudo, excelências, mostra a evolução da legislação do Brasil, como era tratada a violência contra a mulher antes de 2015. Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha não tipifica crime, é o Código Penal. A Lei Maria da Penha descreve os tipos de violência. E os senhores nem imaginam que a violência psicológica é a pior violência que qualquer ser humano pode receber. A violência doméstica implica em violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência física. Há um ciclo de violência. Mas por que a Emily não conseguia se sair desse ciclo? Porque, como foi dito aqui por todos, e está no inquérito, os senhores podem ler, ela tinha esse instinto maternal. Ela se preocupava, ela, inclusive, conduziu a mãe até se formar em nível superior. Ela tinha esse espírito de líder, mas ela não compartilhava
com detalhes, eram para poucas pessoas, que ela não suportava mais estar aprisionada. Um pássaro querendo voar. Uma mulher livre e independente que gostaria de ser amada e amar. Mas muitas das vezes, e nesses casos aqui, nós estamos diante de jurados homens. E isso é um desafio, porque os senhores vão agora delimitar aonde pulsa a justiça aqui no Tribunal do Júri do Amapá. Qual é a resposta que os senhores vão dar, inclusive, para as mulheres de suas vidas? Suas esposas, suas filhas, suas netas, suas primas. Porque o feminicida não vem escrito na testa, eu sou feminicida. Ele é um abusador, ele se vitimiza, porque o ciclo da violência, excelências, começa com um ciúme doentio, uma atenção, uma briga, uma discussão, manipulação, controle de celular. Emily estava monitorada 24 horas, tinha que mandar print para os amigos, não tinha mais liberdade nenhuma, nem no manuseio do seu celular, na sua vida, passou a ficar triste. Kelly disse isso, o pai disse isso. Ele é manipulador, o abusador. Ele não tem ficha suja, na maioria das vezes, nesses casos de violência doméstica. Durante a atenção, ofensas, xingamento, e ele imprime um peso nessa vítima. Você não pode viver sem mim. Ou, se você sair da minha vida, eu me mato. São essas duas realidades do feminicida. Ou ele ameaça mesmo a matar, ou ele, para prender esta vítima, esta mulher, esta mãe, esta filha, esta avó, ele diz, eu vou me matar. E o ciclo começa com a tensão, as discussões, quero separar, a explosão que pode ter dano patrimonial, cárcere privado, até chegar na violência física. Tapa, soco, chute, pisão, facada. Termina, me perdoa, eu te amo, lua de mel. É esse ciclo, excelências. Lua de mel. E aí, mais uma vez. E aqui é um caso interessante, porque eu fiz questão de mostrar procurador, promotor, policial, jornalistas, para os senhores que já sabem muito bem, não só porque é o caso da Emily, que a violência doméstica acontece no silêncio da casa. E muitas mulheres, muitas mães, muitas jovens, elas não conseguem sair, porque elas acreditam que com o amor delas elas vão poder convencer este homem a amar e a dar aquilo que elas precisam. Ou por vergonha, ou por dependência econômica, financeira, ou porque tem filho, mas não era o caso da Emily. Eles viviam uma união estável. E pelo que o próprio Cássio disse, mesmo com as interrupções, né? Ela cuidava dele sim como mãe. Ela já não nutria sentimento. Engraçado, excelências, que para este caso, o fim da Emily foi a morte. Vão tentar assassinar a reputação, falar do ex-namorado, que era casado. E se isso aconteceu ou não, excelências, ela não merecia esse decreto de morte. Não merecia. O que eu quero iniciar aqui a fala, que nós temos muitas provas, para dizer para vossas excelências, a nossa lei, ela é perfeita, maravilhosa, mas precisamos ter mudança de mentalidade, porque isso é falta de caráter, isso é falta de cuidado e apreço à vida. O Tribunal do Júri, excelências, como diz Roberto Lira, não é lugar para enxugar lágrimas do passivo do crime. Não é lugar. É lugar de se verter as lágrimas da família em justiça. Não é lugar de assassinar a reputação da vítima. Eu fiz questão de falar do julgamento do plenário do STF em 2021. Não pode trazer legítima defesa da honra, violenta emoção. Eu vi o celular porque ele foi sórdido, manipulou, deixou bilhetes, excelências, está aí com os senhores. Preparou todo o ambiente, inclusive o ambiente físico do quarto. Doutor Marco Valério vai descrever. A Elinelma, 2 anos, está aqui, por que ele interrompeu? Os senhores viram como ele me tratou? Eu sim, senti sim, pelo olhar e pela fala. Rapidamente ele se irritou. Características de abusador. Fiz júri aqui, de uma moça que só foi achado o crânio, parecido, nos mesmos sentidos, nas mesmas características, inclusive da abordagem. Eu falei
Ele me repudiou e tratou e negou falar. O advogado de assistente de acusação falou, ele respondia. Isso foi em 2019. O corpo fala. O corpo fala. Nelma foi ouvida. Está nos autos. Daiane foi ouvida. Todas terminaram o relacionamento. O que o Cássio fez? Pegou a arma, foi ameaçar. B.O. O que está nos autos vale, excelências. Depois eu vou voltar, porque o doutor Marco Valério precisa descrever aqui os laudos. Peço a vossas excelências a atenção, inclusive a respeito das nossas ocorrências. Nós já temos aqui mais de 2.000 ocorrências, a delegada Marina passou, nós temos o controle externo da atividade, 5 feminicídios, 11 tentativas de feminicídio, 913 medidas protetivas só agora, excelências, nem terminamos o primeiro semestre aqui no estado do Amapá. Daqui a pouco eu volto, eu passo a palavra para o meu colega Marco Valério. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, excelências, não sei se vossas excelências já têm conhecimento deste livro, da professora Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas. Só fazer uma rápida leitura de um trecho aqui na página 60 do livro, que diz o seguinte. Doutor, o senhor pediu a juntada dessa literatura? Excelência, literatura, aquilo que é publicado, que está em livros, não é proibido falar em juízo, excelência, nem em plenário. Tá. Doutor, o artigo fala, inclusive, até em matéria jornalística. Não, fala matéria jornalística, mas não o livro publicado, excelência. Tá, eu pergunto se o senhor juntou não, isso. Não foi feito juntado, excelência. Mas se a senhora não quiser, não tem problema. Não, eu vou indeferir, doutor. Tudo bem, excelência. Em consideração, embora livros, matérias doutrinárias, né? Se for por isso, não pode ler também o livro de matéria doutrinária, julgados, porque também está em livro. Mas tudo bem, em respeito aqui, doutor. Mas aqui retrata exatamente o caso. O que é que diz aqui no livro? A doutora não permitiu ler, mas eu posso falar na minha manifestação. Essas mentes perigosas são pessoas que se fazem de bonzinho, geralmente tratam de pessoas que fazem melodramas para criar na vítima aquele sentimento de pena. São pessoas manipuladoras, são pessoas que consegue envolver toda a família, mas, no final, consegue encobrir a sua verdadeira intenção, que é o caso aqui, excelência. Se a Vossa Excelência tiver interesse futuramente em ler o livro, fique à vontade. Mas, vamos lá. Eu gostaria que colocasse no quadro o laudo pericial. Vamos começar, excelência, identificando algumas nuances que estão descritas no laudo pericial. Folha 232. É o laudo necroscópico. Enquanto o colega localiza, eu vou lendo aqui para Vossas Excelências. Pode ampliar, dá para ampliar o máximo possível para que facilite isso. Observe, excelência. Tá, pode levantar um pouco mais. Aí. Observem a leitura deste laudo aqui, excelência, porque vai ser importante para identificarmos como foi que ocorreram aqueles disparos lá dentro da sala, já que o réu não esclareceu e não quis mais responder, que eu iria perguntar para ele, mas mesmo no momento que foi perguntado, ele enrolou, disse que não lembrava como foi. Bom, como ele não se lembra, mas tem um ditado na perícia que diz, o corpo fala. Então, já que ele não falou, o corpo fala. Então, vamos analisar. Observe, excelência. Ferida pérfuro contusa. Vou explicar para Vossa Excelência o que é. De aspecto circular, medindo 0,9. Observem aqui, ó.
0,9 centímetros de diâmetro, apresentando orla de contusão e enxugo com característica de orifício de entrada. Esse aqui é o primeiro ferimento, tá? Esse aqui foi ao nível do quadrante infrainterno da mama. Vou mostrar depois para Vossa Excelência. Então, este aqui, 0,9, foi na mama. Preste muito bem atenção nos detalhes, que vai ser importante. Ferida pérfuro-contusa, outra ferida causada por arma de fogo. Observe, 1,9 centímetro de diâmetro, 1,9, apresentando orla de contusão enxugo com característica de orifício de entrada. Preste atenção, Excelência. Aqui foi 0,9 na mama, agora 1,9 centímetros, orifício de entrada na coxa direita. E também, ainda na coxa, nós temos da coxa direita, ferida pérfuro-contusa, também causada por projétil de arma de fogo, transfixante, medindo 6 centímetros. Presta atenção, também de arma de fogo. Aqui, orifício de entrada, 1,9. 6 centímetros com características de orifício de saída. Daqui a pouco eu vou mostrar esses ferimentos. Mas observe que a medida de diâmetro de cada ferimento está 0,9, quer dizer, quase 1 centímetro, 1,9, quase 2 centímetros, 6 centímetros, né? Esses dois de 1,96 na coxa. Ferida também contusa, aberta de 9 centímetros de comprimento em túnel tangencial do plano parietal direito, com deslocamento da face parietal, depois eu explico o que significa, com perda de substância mole e com perda parcial do fragmento do couro cabeludo ao nível da região parietal direita, né? Essa região aqui, que eu vou explicar depois e mostrar para Vossa Excelência, e ferida pérfuro-contusa de aspecto elíptico, medindo 6 centímetros de comprimento, olha, 6 centímetros de novo, em seu maior comprimento, apresentando orla de contusão enxugo, com característica de orifício de entrada ao nível do flanco direito. Volta naquela imagem lá. Vamos identificar cada uma desses ferimentos. Observe. Esse aqui, no exame de constatação, orifícios de 0,9 ao nível da mama. Tá? Orifício, depois que nós falamos, orifício de 1,9 na coxa direita, orifício de entrada. Orifício de 6 centímetros com característica de saída. Significa que o projétil entrou aqui e saiu aqui. Orifício de 6 centímetros ao nível do flanco, orifício de entrada. E pode baixar mais para ver aqueles da cabeça. Aí, na cabeça. Aqui. E nós temos também ferimento de 9 centímetros de extensão, 9 centímetros de extensão na parte parietal da cabeça. Vejam, nós observamos aqui 5 ferimentos. 5 ferimentos. E com características diferentes. Porém, todos esses ferimentos foram causados com a mesma arma de fogo. Aí vem a pergunta, por que ferimentos causados com a mesma arma de fogo causaram ferimentos distintos? Tá? A arma utilizada pelo réu foi uma pistola
.40. Quem falou isso? Ele mesmo. Confessou que foi uma arma .40 utilizada pela Polícia Militar. Antes de nós passarmos adiante, é interessante que Vossas Excelências entendam, compreendam, sobre o que uma arma .40 pode fazer, por que ela é utilizada pela polícia hoje. Antes da .40, a Polícia Militar usava a arma 9mm, pistola 9mm, que antes eram armas restritas, só eram usadas pelas Forças Armadas, Forças de Segurança. Hoje não, hoje já é liberado. Mas a polícia deixou de usar a 9mm e passou a usar .40. Como o nome diz, 9mm, o diâmetro eu estava medindo ainda agora com a régua. O diâmetro da 9mm é mais ou menos o diâmetro dessa caneta. 9mm. O diâmetro da .40, essa .40 ela é medida em polegada. .40 quer dizer 40% de uma polegada. Uma polegada tem um pouco mais de 2,5 centímetros, ou seja, 25 milímetros. 40% de 25, ele vai dar 1 centímetro, que é 10 milímetros, e alguma coisa. Dá mais ou menos esse diâmetro. Então, observe que a .40 ela é mais grossa do que a 9 milímetros. Tanto é que a capa encaixa aqui. Bom, em termos de impacto, qual a diferença entre as duas? A 9mm foi deixada pela Polícia Militar porque era uma arma de características perfurantes. Ou seja, quando era utilizada, ela não parava a pessoa de imediato. Ela perfurava, a pessoa atirava, ela perfurava. E, às vezes, já aconteceu casos de pessoas que iam ser presas, o policial atirava e o suspeito continuava a vir para cima do policial. Porque ela não conseguia parar, porque ela perfurava o corpo dele. Em razão disso, a Polícia Militar resolveu adotar a .40, que ela tem poder de impacto. O que significa dizer? Que bateu um projétil de .40, quando bate no corpo, ele tem pouco poder de perfuração, mas tem alto poder de impacto. Significa que bateu na pessoa, ela não fica em pé, ela é jogada para trás. E tanto é que nós vamos observar aqui no corpo da Emily, que 2 projéteis não atravessaram o corpo dela. A .40 é mais potente do que a 9mm e não perfurou o corpo dela. Os projéteis foram encontrados dentro do corpo dela. Por que é importante saber isso? Vou explicar logo mais. Eu estou já me antecipando que daqui a pouco eu vou mostrar para Vossas Excelências a sequência dos tiros. Como foram realizados esses tiros? Qual foi o primeiro? Quantos atingiram a vítima? Por que causaram essas lesões diferentes? É importante explicar também, eu tinha até impresso aqui uma foto de um projétil, mas, para evitar qualquer alegação, eu resolvi não mostrar. Mas, um projétil de .40 é mais ou menos isso aqui. Mas o que sai mesmo, que se chama de projétil, né? A munição completa, com pólvora, tudo, cartucho, ela é grande. Mas o projétil, que é aquilo que sai, que entra na vítima, ele é um pouco menor. Ele leva em torno de 1,5 centímetros, mais ou menos. Então, é isso aqui. Mas observe, esse projétil, quando sai no cano da arma, ele sai em linha reta. Ele é mais ou menos assim, né? De comprido, ele sai em linha reta. A arma é raiada quer dizer, tem raia, a munição sai girando, por isso que ela mantém o sentido retilíneo. Só que acontece o seguinte, doutor Cleusomar, ainda não, só aqui em pé mesmo, só em pé, antes de... Olha, o que acontece? Quando esse projétil bate no corpo, seja, que parte lhe bater? Ele bate... Só que quando ele entra, por isso que quando bate de frente, que ele entra, parece um furo pequeno. Vossas Excelências viram o furo em cima do peito. Aquele furo em cima da mama da vítima, ele foi um tiro direto. Só que quando ela entra,
o projétil, ele perde esse equilíbrio, ele sai girando. Por isso que causa, olha, o buraco é bem, o orifício é bem pequeno quando ele pega direto. Mas o estrago que faz por dentro da vítima é grande. Eu vou mostrar para Vossa Excelência daqui a pouco. Bem, mas quando o projétil pega, que sai girando dentro da pessoa, ele sai fazendo esse estrago. Por isso que quando ele consegue sair, no orifício de saída, geralmente é um orifício maior. Por isso que Vossa Excelência estão vendo ali, ó. Observem já aqui. Orifício de entrada. Lá em cima, né? Aqui. Orifício de entrada, menor. Olha o orifício de saída. Por que isso acontece? Porque quando o projétil bate na pele, ele entra direto, orifício pequeno. Mas quando chega dentro do corpo, ele gira e sai girando. Por isso que na saída é maior. Mas observem. Aquele lá do flanco. Não, acho que é lá em cima. Mais embaixo. Ó. Presta atenção que no flanco esquerdo, olha o tamanho do ferimento. Quando eu demonstrar para Vossa Excelência aqui como foram os disparos, como ocorreu, Vossa Excelência vão entender por que este ferimento ficou assim e não pequeno, como está lá em cima. Bem, ainda não. O laudo no local de morte violenta. Veja que aqui nós analisamos os ferimentos, tá? Antes de passar para lá, vamos aqui só mostrar. Ainda não, é só mostrar os ferimentos aqui, só para eles entenderem. A doutora Eclesiomar, né? Fica aqui da frente para os jurados. Pode ficar para frente. Observem. Esses onde está pintado, é mais ou menos o local, né? É mais ou menos o local que consta no laudo. Mas observe. Este ferimento, ele passou... Isso. Observe isso aqui. Antes de nós passarmos para o outro. Observem aqui essa marca. Essa marca é uma marca de uma peça de cima, que ela deve ter feito bronzeamento, e ficou essa marca. Observem que logo acima da marca se encontra o furo, já. Vai lá para o laudo agora. Vê se aparece aí. Vai baixando, até aparecer das costas. Vamos ver se está aí. Acho que está lá para cima. É um dos primeiros. Aí. Presta atenção aqui, excelências. Olha, veja que aqui acompanha também a mesma marca, né, da peça de cima que a Emily usou para bronzeamento. E observem que aqui próximo à coluna, um pouco à direita, tem uma mancha roxa. Esta mancha roxa, onde ficou alojado o projétil. Veja, uma arma .40 entrou em cima da mama da vítima, né, como Vossas Excelências puderam observar lá, e vira de costa. Se alojou, a coluna se alojou próximo à coluna. E se Vossas Excelências observarem, ó, isso aqui foi o corte feito pelos peritos para extrair o projétil. Olha como o projétil está alojado. Os peritos fizeram um corte para extrair. Observe a marca da roupa íntima da Emily. Não, é aqui, fica de lado. Aqui. De lado. Agora observe. O tiro, quando pegou, ele pegou um pouco na diagonal. O tiro não foi de frente, foi um pouco na diagonal. Tanto é que ele entrou na base da mama da Emily e parou aqui atrás. Então ele fez um percurso, fica de lado. Ele fez um percurso
ligeiramente na diagonal. Tá? De frente, fique de frente aqui. A coluna, se nós fôssemos analisar a coluna da Emily, a coluna estaria aqui. E observem que lá, na direção da coluna da Emily, o projétil se alojou bem próximo, vira de costas. Observe lá em cima. Se alojou bem próximo. Significa dizer que foi ligeiramente na diagonal. Ok? Bom, outro ferimento. Das pernas. Vamos lá nas pernas. Observe. Aqui ele colocou uma haste para indicar a direção do tiro, mas se nós formos colocar mesmo no centro, centro do ferimento e centro do outro, ele ficaria um pouco mais inclinado. Né? Centro do ferimento, centro do outro. Um pouco mais inclinado. Mas observem. Este ferimento na vítima, na Emily, foi na frente. Este daqui, excelências, ele entrou aqui e saiu aqui. Em tese, o réu teria que fazer isso aqui. Vamos supor que a vítima tivesse o pé. Ele teria que fazer isso aqui para seguir essa trajetória. Então, observe, um tiro de frente, um tiro seria aqui de baixo, e esse tiro aqui, excelência, foi na diagonal, oblíquo. Ele pegou aqui e subiu. Onde é que está isso? No laudo. O mesmo laudo necroscópico vê lá nas considerações médicos legais. Hein? Não, depois. Observe. Nas considerações médicos legais, amplia bem. Observe aqui a leitura. Depende-se da análise do histórico, dos comemorativos e da descrição, da necropsia, acima trata-se de periciana, vítima de ferimentos produzidos por disparo de arma de fogo, desferidos à distância. Presta atenção nisso. Os tiros foram desferidos à distância. Então, não foi a curta distância, não foi a queima-roupa, foi a distância. A distância significa dizer 1 metro, 2 metros. Como a Emily ela sabia defesa pessoal, certamente o réu não se aproximou dela para dar o tiro. Certamente manteve uma distância, senão ela teria segurado ele. Então, tiro. Cadê? Aonde está? A distância. Grave isso aqui, a distância. De trajetória retilínea, quer dizer, todos retos, no sentido antero-posterior. Antero-posterior significa de frente para trás. Então, saiu da frente para trás, da frente para trás. Aí, outro projétil na região parietal, sem penetração. Veja, esse da cabeça não penetrou a caixa craniana, ele pegou de raspão, mas saiu rasgando aqui o fácio. Fácio é essa pele, essa cobertura que nós temos de pele, gordura, isso é fácio. Então, ele saiu rasgando o fácio, né? Parietal direita, sem penetração da calota craniana. Outro projeto, na cavidade torácica, que atravessou o pulmão. Outro projeto. Preste atenção, esse projeto aqui, esse outro, é esse oblíquo aí, é esse do flanco. Né? Outro projétil, este no sentido oblíquo, de baixo para cima. Oblíquo quer dizer, aqui seria paralelo, oblíquo quer dizer nessa posição, de baixo para cima. Então, seria nessa posição oblíquo, de baixo para cima. Foi esse que atingiu o fígado, atingiu o intestino grosso, atingiu o intestino delgado. Presta atenção. E, por fim, os dois últimos projetos responsáveis pela causa. Aqui está dizendo que aqueles projetos lá do flanco e da mama foram responsáveis pela hemorragia que causou a morte dela. Pois bem, excelências. Vamos analisar agora. Pega lá.
Vamos analisar agora, feitas essas considerações, coloca no laudo... Cadê a capa? Pode colocar a capa também. Ou aí, né? Se quiser colocar. Não? Tá. Vai lá naquele laudo do local de morte violenta. Aquela página aqui. Isso. Antes de... Isso aqui são as fotos, né? Vamos logo analisar essas fotos. Isso aqui foi a cama. Ó, a cama, a porta fica bem aqui nessa direção. Aqui é a cama onde ela foi encontrada. Aqui uma pequena mancha de sangue. Aqui a mancha da cabeça, mancha de sangue da cabeça, onde derramou desse tiro da cabeça. Preste atenção, Excelência, porque é importante, Vossas Excelências, ter a noção de como ocorreu para entenderem como foi que esse crime aconteceu. Tá? Aqui demonstra também mancha de sangue, vai baixando. Isso aqui continua o lençol. Tá. Esse lençol aqui cobria a cama, aqui onde ficou a cabeça dela, essa parte. Agora, observe o colchão onde ficou a cabeça dela. A cabeça dela ficou aqui encostada nessa parede. Né? Tanto é que a Poliana, que foi a bombeira que foi atender, disse que ela estava deitada, né, e a cabeça estaria encostada na parede. Um pouco encostada na parede. Foi o que também a Bia falou. Então, o colchão, pode baixar. Aqui no colchão, nessa parte lá, onde estava de sangue, os peritos observaram que havia um furo. Aí eles cortaram. E dentro do colchão encontraram um projétil. Esse projétil que foi encontrado na mão. Agora, olhem a conclusão. Vamos lá no laudo. Não, é o laudo é o mesmo laudo, esse aqui, lá para cima. Acho que ele está no primeiro volume, porque são foi distribuído em 2 volumes. Vê se você acha aí. Aí, tá. Observe a leitura desse laudo aqui, Excelência. Já na parte final. Não tem? Aqui. Tá? Acompanhe a leitura, Excelência. Também sobre a cama havia um lençol grosso, tipo manta, apresentando manchas de sangue humano e vários buracos com características de provocado por objeto cortante. Preste atenção nesse parágrafo aqui. Ainda, na referida cama, foi verificado um orifício com diâmetro aproximado de 1 centímetro, que é exatamente o diâmetro de uma ponto 40. 1 centímetro, no meio da mancha de sangue, acima citada. Do mesmo, desse colchão, dessa cama, foi coletado um projétil de arma de fogo contendo fragmentos de cabelo e sangue humano. Por que cabelo? Porque foi o tiro da cabeça. O orifício apresentava direção vertical de aproximadamente 90 centímetros. Ou seja, os peritos analisaram e viram que esse tiro foi dado de cima para baixo, 90 graus, vertical, Excelência. Aqui, imaginando que isso aqui seja a cama, a vítima está deitada, o tiro foi dado de cima para baixo, que raspou a cabeça e ficou alojado no colchão. Bom, depois de todas essas informações, vamos analisar como ocorreu o disparo. Vamos imaginar, Excelência, como eu falei para Vossa Excelência, aqui seria o quarto. Aqui seria a porta de entrada. A cama tinha o guarda-roupa e aqui a cama da Emily. Aquela cama manchada de sangue. A Emily, vamos imaginar aqui, vamos colocar, eu não sei se Vossa Excelência vão poder ver. Excelência, se vocês puderem ficar de pé para olhar aqui, como vai ser demonstrado. Se Vossas Excelências puderem ficar de pé e ver, eu vou marcar aqui como se fosse a cama.
Pode vir, senhor. Doutor Marco, eu vou deixar o jurado à vontade para ficar de pé ou sentado. Tá certo, quem quiser, tá? Excelência, mas se Vossas Excelências quiserem observar, olha, nós vamos imaginar que isso aqui é o guarda-roupa, aí, como foi dito, tinha um pequeno espaço, aqui, Excelências, a cama, né? Aqui, a cama, e a porta aqui. A Emily, possivelmente, a gente vai, aqui é a cama, então está do lado. Isso. A Emily, como o réu disse, ele chegou lá, no local, quase 5 horas da tarde. O fato ocorreu 5h30, então ele passou uns 35 minutos aproximadamente, lá mexendo no celular da Emily, ou mexendo no celular dela, ou conversando com ela, não se sabe. Então, ele falou que discutiu. Bom, de maneira que quando a Emily verificou que ele estava mexendo no celular dela, certamente, né, ele não explicou detalhadamente, disse que esqueceu, Vossas Excelências tirem a conclusão. Quando ele, depois que fez tudo isso, ele chegou com uma mochila, a arma estava dentro daquela mochila, ele já estava preparado, ele já tinha premeditado, né? Quando a Emily acordou, que percebeu que ele estava mexendo, ela levantou. Quando ela levantou, Excelência, que começou a questionar ele, ela recebeu o primeiro tiro. E esse primeiro tiro foi em pé, Excelência. Por isso, Excelência, que esse tiro da mama, Excelência, foi na linha reta. Só que, como é uma arma .40, com impacto, ela caiu em cima da cama, Excelência. É claro, a cama é mais ou menos da altura, isso aqui. Só que quando ela caiu, Excelência, a perna dela ficou nessa posição. Evidentemente que aqui a gente está fazendo tudo devagar. Mas na hora lá, conforme as testemunhas disseram, foi pei. Então, quando ele deu o primeiro pei, que jogou ela em cima da cama, Excelência, ele deu 1 ou 2 disparos. Só que um desses disparos, ele pode ter errado. Por quê? Porque quando ela caiu, que levantou a perna, Excelência, preste atenção. Que ele deu o disparo, observe. Volta lá na... Agora está explicado por que aqueles ferimentos, Excelência. Por que aquele da perna dava a impressão de ser de baixo para cima. Na realidade, não foi de baixo para cima. Quando ela caiu com a perna encolhida, que ele deu o disparo, pegou aqui, ó, Excelência. Quando saiu logo em cima, Excelência, a munição saiu girando. Porque depois que ela entra, que bate, ela gira. Quando girou, Excelência, ela saiu girando e entrou na barriga. Por isso que na barriga, Excelência, o ferimento ficou assim, porque a munição já entrou girando. Quando entrou na perna, orifício pequeno, de entrada, saiu já girando, causou um ferimento maior na perna, que foi esse aqui que Vossas Excelências estão vendo, e, ao mesmo tempo, entrou no flanco direito, também já girando. Por isso que causou esse ferimento, e foi se alojar, Excelências. Pode levantar a perna. Ó, entrou, saiu, entrou na barriga e foi se alojar lá no intestino grosso. Então, Excelência, embora o réu tenha ficado calado, dizendo que não se lembra, ele se lembra sim, ele sabe muito bem, mas, só um detalhe, continua lá, que ainda falta o 4º tiro ainda. Esses foram 3 tiros, esses foram os 3 primeiros que as testemunhas disseram, pei. Então, pei, em cima do peito, derrubou a vítima, quando ela caiu, ele pei. Um não acertou, mas esse daqui que acertou, atravessou a perna e acertou o flanco. E detalhe, Excelência, perceberam quando eu disse, lá, naquele laudo, que o tiro foi de 90 graus? Assim? Quando o réu, depois que ele atirou a vítima aqui, a vítima caiu, sabe o que ele fez, Excelência? Ele veio com a pistola, por isso que ele não quis falar. Ele não quis dizer que mirou
o tiro na cabeça da vítima. A vítima estava viva ainda. Todos disseram que estava falando, estava respirando. Então, quando ele atirou, a vítima olhou. A vítima viu o réu, excelência. Viu o réu trazer a arma na testa dela, excelência. Só que quando ele foi atirar, ela, no último gesto de defesa, girou a cabeça. Por isso, excelência, que o tiro pegou nessa parte aqui. E ele sabe sim, excelência. Ele viu isso. Ele planejou. E vem dizer aqui que não sabia. Papo furado, conversa fiada, excelência, do réu. Atirou o primeiro tiro, derrubou a vítima. Deu o segundo tiro, que atravessou a perna e entrou no flanco, por isso que fez aquele ferimento. Quando ele foi tirar na testa da vítima, excelência, ela viu ele mirando na testa dela. Por isso que o laudo diz que foi 90 graus. Ele fez isso, excelência. Quando ele foi atirar, ela girou a cabeça, como último gesto de defesa. Por isso que causou essa lesão atrás da cabeça, excelência. Porque o tiro saiu rasgando. Só que acontece o seguinte, como eu falei, quando o tiro bate, excelência. Já. Obrigado. Doutor, quando o tiro bate, eles já podem sentar, os jurados? Já pode sentar. Obrigado. Bem, excelências. Esse último, como eu mostrei para Vossa Excelência, já foi um último esforço da vítima de se defender. Quando ele mirou na testa e ela viu isso, que ele atirou, ela fez assim. E o tiro veio aqui, ó. Por isso que pegou nessa parte de trás da cabeça. Por isso que causou esse ferimento, excelência. E detalhe, baixa mais. Um tiro, quando bate, como eu falei para Vossa Excelência, ele sai girando. Então, quando ele saiu raspando a cabeça da vítima, já no final, ele girou. A munição girou. Quando a munição girou, ela causou essa lesão bem aqui, excelência, olha. Esta lesão foi tão potente, embora seja só de raspão, foi tão potente que arrebentou o crânio da vítima, excelência. Que foi aquele sangramento que Vossa Excelências viram, que sangrou o colchão, vê lá no final. Sim. Quando afastaram o colchão, que para cortar, tirar a munição, verificar esses sangramentos, isso tudo foi da vítima. E vem o réu aqui dizer que não sabe, excelência. Chorar lágrimas de crocodilo aqui, excelências. Tudo conversa fiada, excelências. Tudo papo furado. Cadê? Ainda tem quantos minutos? Tem, os quesitos estão prontos, excelência? Estão, doutor. Pode. Pode distribuir lá para os jurados. Excelência, Vossa Excelência, a maioria já participou do júri, já sabe como é que é, né? Na hora do júri, não sei se tem alguém aqui a primeira vez, vão receber 2 cédulas, sim e não. É com essas cédulas que vão responder. A primeira pergunta diz o seguinte: no dia 12 de agosto, por volta das 17 horas, na residência localizada no Rio Grande do Norte, nesta cidade, a vítima, Emily, sofreu as lesões, ou seja, a vítima morreu em razão dessas lesões? Resposta sim. É isso que o juiz quer saber desse primeiro quesito. Se disserem sim, passa para o segundo. O segundo é acerca da autoria. O acusado Cássio, que é o acusado aqui, excelência, foi o autor? Foi ele que atirou na vítima? Sim, ele confessou também que foi ele. Então não tem dúvida. Sim. Aí vem o terceiro quesito, excelência, que eu não sei se os jurados aqui vai alegar que o réu estava desnorteado, né? Aquela conversa fiada que não tem nada de desnorteado. Né? A câmera mostra que ele agiu bem tranquilamente, a avó da vítima falou que ele agiu bem tranquilamente. Então, o jurado absolve o acusado? Resposta, não, excelência. Não absolve. Terceiro quesito, não. Aí, se disserem assim, vem para o quarto, quinto, sexto e sétimo quesito. Aí vem o quarto quesito. O acusado praticou o crime por motivo torpe, ou seja, por vingança, excelência, para se vingar da vítima que não queria mais nada com ele? Exatamente por isso, excelência. Então, motivo torpe, sim. Deverão votar sim, excelência, para fazer justiça. Quinto quesito. O acusado praticou o crime por meio cruel, ou seja, excelência, ele foi cruel quando ele deu os 3 tiros e veio disparar na cabeça da vítima, olhando para os olhos da vítima, excelência. Foi altamente cruel, excelência. Resposta, sim.
Né? Então, quinto quesito, sim. Sexto quesito. O acusado agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima? Sim, excelência. Sim, porque ele não esperou, ele sabia que a vítima conhecia a defesa pessoal, ele não deu chance de defesa. Quando ele atirou, ele saiu disparando, saiu atirando na vítima, sem chance de defesa. Então, resposta, sim, excelência. E sétimo quesito. Este sétimo quesito, contra a mulher e tal, é a qualificadora de feminicídio. Tá? Então, quando a juíza perguntar, o réu praticou o crime por feminicídio, ou seja, contra a mulher, por razões de sexo, resposta, sim, excelência. Se vossas excelências votarem assim, estarão fazendo justiça, que a família está esperando aqui, excelência. A sociedade está esperando justiça, excelência. E a decisão está em vossas mãos. Vossas excelências são pais, são maridos, são irmãos, né, de pessoas que podem sofrer desta mesma violência, que não for contida, excelência, dá nisso que deu aqui. Excelentíssima senhora presidente deste egrégio Tribunal do Júri, meus cumprimentos a vossa excelência, e em virtude do tempo exíguo que eu tenho para terminar a acusação, através de vossa excelência eu cumprimento todos os seres humanos, todas as autoridades que se encontram presentes neste júri inesquecível de minha vida, neste júri inesquecível em nossa luta contra o feminicídio no estado do Amapá, neste júri que irá ficar na história como o júri que irá decidir se nós devemos lutar contra o sofrimento das mulheres no nosso estado ou se nós deveremos permanecer inertes. E o resultado deste julgamento, neste julgamento, senhores jurados, o nome de vossas excelências entrará para a história do Amapá. Isso eu tenho certeza. E eu me aborreci sinceramente hoje, profundamente, porque eu sou um ser humano. Eu nasci de dentro de uma mulher, da minha mãe amada. Eu tenho irmãs, eu tenho filha, eu tenho esposa, eu tenho netas. E eu não quero que a minha cidade permaneça vivendo isso que está acontecendo conosco, porque a nossa geração foi diferente. Ninguém matava a mulher na nossa geração. Quando no máximo era uma briga, uma lesão física, e depois o marido se arrependia, o companheiro se arrependia, mas não existia crime de feminicídio. Não existia essa covardia ignóbil, imunda, podre, nojenta, que provoca uma indignidade na raça humana inteira. Ontem eu estava com a delegada Sandra Dantas em uma reunião em casa à noite. E ela nos trouxe o relatório que se encontra no processo do índice de feminicídio no Amapá. O ano inteiro de 2022, agora em maio, nós estamos com 83% de todo o ano de 2022 no mês de maio. Esse camarada não me respondeu por quê? Quando eu fui perguntar. Porque ele sabe que eu iria pegá-lo na mentira. Ele sabe que ele seria desmoralizado, porque eu tenho a prova aqui dos autos. Excelências, eu tenho as provas de que ele não é santo. Assim como eu tenho as provas que estão no processo, que os advogados dele lutaram profundamente, recorreram para tentar mudar a acusação para todos os tribunais do Brasil. E eu tenho aqui
do Superior Tribunal de Justiça, na luta dos advogados dele, o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial, negou para continuar toda a acusação em todos os incisos, em todos os artigos. E aqui eu tenho outra decisão do STJ. Ante o exposto, rejeita os embargos de declaração. Ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Doutor. E tenho decisões do Supremo Tribunal Federal. Doutor Cícero. O ministro Luiz Fux se negando. Doutor Cícero. E mantendo. O senhor não está utilizando argumento de autoridade. O senhor está mencionando. Mas o senhor está... Leu, Excelência. Ele não, leu o senhor está numa linha tênue. Então, por gentileza, só lembrando que é proibido, que é vedado. Excelência, eu estou falando de recursos do Supremo, não estou falando da decisão do juízo. Não, doutor. Todas as decisões, Excelência. Não, estou falando das decisões do Superior. Não, ele não leu, doutor. Excelência, ele fez... me permita eu continuar, Excelência. Desconte no meu tempo aí esse tumulto. Não, desconte doutor, no meu tempo aí, por favor. O senhor não deve, é vedado. Ok, eu não vou mais ler. Pronto, argumento aqui. de autoridade. Não li, nem a metade. Quero que consegui em ata. Doutor, ele fez menção, isso não Excelência, eu quero continuar falando. Desconte esses 5 minutos aí no meu tempo, Excelência. Não é 5 minutos, doutor. Então desconte, por favor. Posso continuar, Excelência? Vossa Excelência me garante a palavra? O senhor está com a palavra, doutor. Obrigado. Eu tenho esse livro, Avaliação Psicológica no Contexto Forense, que como o meu colega não pôde ler, eu também não poderei ler a Vossas Excelências. E neste livro aqui, eu não vou ler, mas eu posso falar o que eu li. Todos os psiquiatras, em número de 43 psiquiatras e psicólogos do Brasil inteiro, se reuniram para fazer este livro. E eles disseram o seguinte, no livro, que quem pratica feminicídio tem 2 teses na hora do tribunal do júri, para dizer, para tentar diminuir a pena, para tentar tirar as qualificadoras. A primeira, que a pessoa estava atordoada, que ela estava com problemas mentais, que ela estava em depressão profunda, e ela teve um transtorno na hora, e que também praticou o crime sobre a violenta emoção após a injusta provocação da vítima. Essas teses estão todas desmoralizadas no Brasil. Quem pratica surto são pessoas psicóticas, e não há neste processo nenhum laudo médico dizendo que o assassino tem doença mental. Não há neste processo nenhum laudo da polícia técnico-científica assinado por médicos especialistas da área afirmando que o réu é doente mental, que sofre de transtornos, que tem problemas psíquicos. Então essa tese está afastada. Caiu por terra o que ele planejou para vir contar aqui, a história que ele criou, é toda vergonhosa. A ciência desmente tudo que ele falou aqui. Paralelo a isso, não existiu violenta emoção, e muito menos após a injusta provocação da vítima, que a vítima estava deitada dormindo. O que existe, excelências, é um homicídio bárbaro, onde covardemente ele volta sozinho, depois que termina a festa,
entra na casa às ocultas, abre a porta da kitnet depois que o irmão Kennedy já teria ajudado a fazer a mudança dele para outro lugar. E ele volta no quarto da Emily, ela está dormindo. E depois que ele aplica os 4 tiros nela, ele joga por cima dela uma manta, para que as pessoas que entrassem no quarto depois do barulho, olhassem ela e dissessem, não, ela está dormindo, não aconteceu nada. Só que o tiro que ele deu de cima para baixo, em 90 graus, na cabeça dela, melou toda a parede de sangue. E aquela moça falou que havia uma perda de massa encefálica pequena no momento que ela estava indo para o pronto-socorro. Foi por isso que foi descoberto. Esse assassinato foi planejado detalhadamente. E não foi no mês de agosto, esse assassinato que foi planejado. Sabe por quê? Eu li o procedimento todo lá do GSI, do palácio onde ele trabalhava. Ele não fazia parte da segurança, ele era motorista de um capitão que agora é tenente-coronel. Ele não tinha licença para andar armado. Ele assinou uma cautela de 24 horas para devolver a arma. Não sei qual foi a mentira que ele contou para pegar a arma, para receber a cautela por 24 horas. E depois ele alega que era verbalmente por WhatsApp, pelo grupo da PM, que ia reformando, que ia adiantando, que ia mudando, e a cautela continuava com ele. Mentira! Porque no inquérito policial militar da Corregedoria da PM, eu tenho todo o relatório deste inquérito. E ele utilizava projéteis proibidos, além de ele não ter autorização para utilizar uma pistola .40, ele utilizava, acharam na mochila, quando ele correu, projéteis de fuzil. Projéteis de fuzil. Ele não falou aqui no depoimento dele sobre os projéteis de fuzil que acharam. Vou inventar uma história, que eu fui lá no stander do BOPE, olhei para o chão, achei um projétil de fuzil. Vocês acham, sinceramente, que os policiais do BOPE vão perder um projétil de fuzil e deixar no chão? E que tinham outros projéteis. Aí disse, não, esses outros aí não são meus, são da Emily. Ela estava morta, não poderia contraditar. Aí falou que não, que era dela, que ela estava guardando para fazer um colar com as balas penduradas ou algum enfeite na casa. Olha a estupidez. O cara veio aqui de uma maneira podre, forçando um choro nojento. O pai dela está lá assistindo o júri, a mãe dela se retirou passando mal daqui, hoje à tarde, no final da tarde agora, não sei se vocês viram. Parava de chorar um minuto. Eu tenho aqui o relatório da PM, mas eu vou ler depois que eu contar essa novidade para vocês, que ninguém falou. Esse cara, esse assassino, que merece 30 anos ou 40 de pena, ou 50, ou 60, que eu espero que a juíza não dê menos de 30, porque ele está enquadrado em homicídio qualificado, em crime hediondo de feminicídio, e mais 3 qualificadoras, do motivo torpe, por emboscada e de forma que dificulta a defesa da vítima. Que foi o que ele fez ali dentro daquele quarto.
E aí foram procurar o passado dele. O passado dele inicia na pré-adolescência, quando ele fazia bullying contra as pessoas, que daqui a pouco eu acho aqui. E tem aqui, dentro do processo, excelências, vossas excelências poderão pedir à juíza, que ele, essa senhora foi na Polícia Civil aqui de Macapá, e ela disse o seguinte: Daiane Oliveira Melo, brasileira casada, agente penitenciário. Ela é agente penitenciário, veja. Ocorrência número tal de 2008, 10 anos antes dele matar a Emily. Foi nessa especializada em audiência e ele pediu para ela, pelo amor de Deus, que ele parava de mexer com ela, porque se ela continuasse com isso, ele ia perder o emprego, que ele tinha acabado de entrar na PM. Aí fizeram um acordo na frente da delegada, Sandra Alcântara, Sandra Dantas, e o Cássio assinou o termo de comprometendo não procurar mais a declarante. Em 2008, já tinha uma vítima dos crimes dele. 2008. Olha o passado dele aqui, os antecedentes, que são horríveis. Aí tem, no dia 7, o da Daiane, eu acabei de ler para vocês, aí tem outro. Cássio Manga dos Santos, característica da placa, tal, certificou nesta delegacia que foi agredida fisicamente em lesão, bem como difamada com palavras de baixo calão, em ato praticado pelo seu ex-namorado Cássio Manga dos Santos. Está no processo, os senhores poderão ver. Pedir para ver se eu estou mentindo ou se é ele que é dissimulado, calculista, detalhista, premedita tudo, até o depoimento que ele veio dar hoje aqui. Aí tem mais outra, depois. Data do fato, no dia 2 de fevereiro de 2016. 8 anos depois, aparece uma outra vítima na delegacia das mulheres chamada Elineuma Carla Dias Monteiro. Comunicou nesta especializada que seu ex-namorado Cássio Manga dos Santos lhe ameaçou com uma arma de fogo e que vem constantemente sendo perturbado o seu sossego. Mais uma vítima, outra mulher vítima dele. Aí, ele estava preso no centro de custódia, que eu não sei porquê. Eu não sei quem defende ele, quem é que está por trás dele, que ajuda ele. Que ele foi expulso da Polícia Militar, eu vou ler para os senhores. Só que ele permanece no centro de custódia, ele não foi para o IAPEM. Ele está lá no hotel, entendeu? Que é igual uma pousada. Ele está esse tempo todo lá, não foi para a penitenciária até hoje. Pagar pela maldade, pela perversidade, pela crueldade que ele praticou. E aí a PM fez uma investigação e colocou aqui, o comandante-geral da PM assinou esse documento, o comandante-geral da PM, e colocou a resposta para a delegada Sandra o seguinte: cumprimentando-a cordialmente, se me dá presente para informar acerca do armamento de Cássio Manga dos Santos e tal, pistola Taurus para conhecimentos e providências. Aí ele pede para a delegada tomar providências contra ele. O comandante-geral da Polícia Militar. Aí depois o comandante manda isso aqui é a prova da desgraça, da covardia
da superioridade de armas. Senhora delegada, cumprimentando cordialmente, sirvo-me da presente para encaminhar o documento e o anexo que versa sobre a informação que não consta nenhum armamento cautelado para a cabo Emily Carine de Miranda Monteiro, para conhecimento da delegada. Doutor Cícero, 10 minutos. Ela não usava arma, excelências. Ela não usava arma. Os filmes que eu anexei no processo, se tiver tempo de passar aos senhores, mostra ele entrando clandestinamente no prédio, mostra ele saindo com a arma de fogo na mão, após o assassinato. Antes disso, ele volta, mente para a avó, diz que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e volta no quarto para fazer a coleta de todos os cartuchos da pistola e de tudo que havia. E junto com isso, ele furtou o celular da Emily e levou a bolsa dela com os cartões do banco. E aí aparece a conta dela, mexida aqui, remexida. No dia 13, quando ela estava morta, a conta dela, que está dentro do processo criminal que vocês estão julgando, aparece sendo mexida, utilizada. No dia 13, ela morreu no dia 12. E o cartão do banco sumiu. Esse cara é mais perigoso do que vocês possam imaginar, tá? Quem será a próxima Emily que ele vai querer matar? Esse cara tem que ficar no mínimo 30 anos dentro da penitenciária, não lá no centro de custódia como ele está. Porque tem alguém que tem poder aí no meio que não deixa, deixa ele ficar lá e tal. E aí não é tratado igual aos outros bandidos. E eu até estranhei quando eu vi a quantidade de advogado que ele tem. Eu disse, nossa, esse cara deve ter muito dinheiro. Só que quando ele chegou aqui, ele falou que ele estava desempregado depois que ele foi expulso da polícia. Aí eu não entendi. Não entendi mais nada. Né? Mas ele colocou aqui, no depoimento dele, o capitão Homobono Belfort, perguntado ao interrogado se o soldado Cássio Mangas possuía a cautela de arma que estava em seu poder, respondeu que não, que ele não tinha autorização da PM para andar com essa pistola .40. Está aqui o depoimento do capitão Belfort, Raimundo de Nazaré Homobono Belfort. Não tinha autorização da PM. Tá? E aí ele premeditou tudo. Dia 17 de junho ele cautelou essa arma, não devolveu, não fez nova cautela, porque ele já estava em crise com ela. E começou a premeditar como era que ele iria matar. Cogitou, arrumou tudo certinho, premeditou todos os detalhes, executou com 4 tiros, causando sofrimento horrível, porque nos 3 primeiros ela continuou viva. E ele deu o 4º tiro na caixa craniana, e a vizinha que esteve aqui escutou ela falando, eu não quero morrer. Que ela não conseguia mais expressar a voz. Eu não quero morrer. Não me deixa morrer. 5 minutos, doutor. Emily, cadê você? A mãe e o pai nunca mais vão poder te abraçar, Emily. Mas o assassino está bem, está maravilhoso, contando mentira para todos os lados.
frio, calculista, cínico, contou um monte de verdades aqui, que eu li todo o processo e vi como ele planejou todo o crime minuciosamente. E para que o pai não desconfiasse, no dia dos pais, ele foi e deu um abraço no pai dela e deu um beijo imundo aqui na bochecha dele, para que o pai pensasse que estava tudo tranquilo. A mãe dela ligou. Cadê a Emily, preocupada, que a mãe dela teve um insight de mãe. Pô, peraí, estou com um pensamento ruim, uma coisa. Fique tranquila, está tudo bem, nós já se acertamos, está tudo legal, está tudo tranquilo. Por quê? Porque ela não poderia ir para lá, senão ele não faria a execução e a consumação do assassinato. E aí ele esperou na Baixada, ou na Zona Norte, ou em qualquer lugar, todo mundo sair da casa e voltou para matá-la. Excelências, eu gostaria que fosse passado o filme do movimento Doutor, faltam 3 minutos. Excelência, 3 minutos. faltam 25 minutos ainda. Eu marquei na hora que começou a falar. Eu queria que passasse o... Não, doutor, eu contei o tempo geral, viu? Começou às 17h55. 3 minutos. Agora para os jurados assistirem, que tem 1 minuto e meio. 584, movimento. Eu tenho nesse processo gravação de um psiquiatra e uma psicóloga contando que o que ele fez não é violenta emoção, não é transtorno mental, e que o crime que ele praticou foi premeditado e detalhado. Vossas Excelências poderão, como julgadores, que são juízes de fato que vão julgar, poderão pedir para assistir. É de um psiquiatra que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na USP, lá em São Paulo, e uma psicóloga que também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na USP, e a minha esposa, que é jornalista, conseguiu entrevistá-los. E mandou o processo todo para eles lerem. 584, Excelência. Tenho 1 minuto e meio apenas. Eu tenho vários vídeos que eu queria passar a Vossas Excelências. Eu tenho vários vídeos que eu queria passar a Vossas Excelências. Eu vi um vídeo em câmera lenta, ele carregando a arma em punho, depois que ele assassinou, saindo do quarto. Eu tenho um vídeo ele pegando o carro dela, que depois é encontrado na estrada. Doutor Cícero, o senhor tem 1 minuto para encerrar, doutor. Um local chamado Igaramiri, não sei o que, Mirim, Ilha Mirim. Deu tempo dele lavar as mãos lá, os 2 dias, tirar todo o chumbo e a pólvora que estava na mão dele. Ou seja, ele premeditou detalhadamente tudo para que não fosse preso. Só que já estava decretada a prisão dele na gaveta. Quando ele chegou, a delegada tirou e jogou na mesa. Você está preso. Mas eu quero, doutora, por favor, porque aparece ele andando lá com a arma na mão e aparece tudo. Inclusive falando com a senhora idosa lá, de quase 80 anos de idade ou mais. E eu tenho muita coisa para falar, Excelência. Mas eu virei na réplica. Eu só espero que a doutora me dê pelo menos mais 30 minutos, Excelência, para eu poder falar na réplica. Só isso que eu espero de Vossa Excelência. Doutor, já não há mais tempo, doutor. Não, doutor, já encerrou o tempo. O senhor tem 30 segundos para
para encerrar. Não, doutor, eu que estou cronometrando o tempo, tá, doutor? 17 horas e 55, inclusive eu falo o tempo quando inicia. Bom, eu não tenho como fazer o meu trabalho aqui, eu me dediquei durante todos esses meses aí, eu fui contratado para desenvolver aqui, porque só me deram 29 minutos para falar e tentar mostrar, mas eu estou cheio de provas de coisas aqui que eu gostaria de explanar para Vossas Excelências. Mas eu agradeço a Vossas Excelências e na réplica eu espero que me deem pelo menos 30 minutos para que eu coloque todos os detalhes desse assassino covarde e peço que todas as qualificadoras sejam votadas, que ele que praticou, para que a pena dele mínima seja de 30 anos. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor.